Começando agora para todo o Brasil, mais um No Campo com as Oetes, trazendo muita informação para os nossos amigos pecuaristas. Hoje vamos receber o Daniel Biluca, gerente de produtos e bovinos e equinos das Oetes Brasil. Então já está aqui comigo. Obrigado mais uma vez por nos atender e estar compartilhando aqui os conhecimentos, Daniel. Obrigado, Devanir, pela oportunidade de estar de novo falando com você. Isso é sempre muito bom. E nós temos hoje via remoto o Gustavo Gonçalves, coordenador técnico dos serviços Clarified. Gustavo, obrigado por estar dividindo conosco aí os conhecimentos e sempre trazendo soluções para o pecuarista, né, Gustavo? Bom dia, Devanir. Exatamente o objetivo é esse. É um prazer muito grande estar tendo essa oportunidade de falar contigo hoje, passar algumas informações relevantes para os produtores. Tá certo. Olha, e eu já quero começar perguntando para o Daniel. Daniel, hoje o nosso assunto é genética, um assunto que está na boca de todo amigo produtor, mas nem todo mundo faz e consegue resultados satisfatórios. Vamos começar de maneira bem didática, explicando qual a real importância do melhoramento genético no rebanho. Por que você acha que quem está nos assistindo nesse momento deve pensar em melhoramento genético, Daniel? Devanir, o melhoramento genético na produção animal, ele é fundamental, porque a nossa máquina de produção é um ser vivo. É diferente de uma máquina de uma indústria, né? Que você produz, que você prepara, ela constrói ela para ter uma produção e uma produtividade definida. O ser vivo, ele vai produzir, né, o leite ou a carne, hoje nós vamos falar bastante de leite aqui, mas esse ser vivo tem no código genético dele, no código do DNA, algumas informações que vão levar ele a produzir mais ou produzir menos. E essa variação de mais e menos pode ser de 50%, 80% de diferença. Então, se a gente tiver um rebanho que está querendo produzir leite, mas tem animais de baixo potencial genético, ele não consegue produzir o suficiente para se tornar viável. E, do outro lado, nós temos animais altamente produtivos que trazem alto lucro, alta renda e são economicamente viáveis. Só que, quando a gente não produz de um animal só. Perfeito. A gente produz de um rebanho. E esse rebanho tem uma média. A gente sempre olha para a média e a média nos conforta. Porém, o que a gente precisa é sempre evoluir a média, porque quando a gente olha para uma média, nós sempre temos dois extremos. Okay. O que produz muito e o que produz pouco. O que eu preciso fazer, e o melhoramento genético é a ferramenta para fazer isso, é saber quem é o que produz pouco, o que produz muito. Multiplicar o que produz muito e descartar o que produz pouco. É o melhoramento genético que faz esse trabalho para o produtor. E precisa ser criterioso porque multiplicar o bom e o ruim é o mesmo custo. É isso aí. Então, melhor ter na fazenda e multiplicar o animal é o mesmo custo. Se você tiver um bom, você vai ter muito mais rentabilidade. Perfeito, é isso. Ô Gustavo, então vale lembrar que o ponto de partida então é uma análise criteriosa das características do rebanho. E pensando no produtor de rebanhos pequenos, médios ou grandes, o que você acha que muda em termos de evolução genética, Gustavo? Devanir, certamente o início se dá por meio dessa análise que podemos chamar de um diagnóstico do rebanho. Esse diagnóstico servirá para que a gente alcance uma meta, entendida aqui como objetivo de seleção. Bom, para traçar esse diagnóstico, a gente precisa de quê? De números, de informação confiável. E são justamente os testes genômicos que vão nos mostrar toda essa informação que existe no DNA dos animais. E o mais importante, quando eles são bastante jovens ainda. Quer dizer, a gente não precisa mais esperar que o animal chegue à idade adulta para que a gente consiga fazer uma avaliação se ele atendeu a expectativa ou não. A gente consegue agir antecipadamente. Essa é uma chave do processo.
E essa ação antecipada, ela está muito relacionada com ações mais precisas, mais assertivas, no sentido de promover melhoramento genético, né? O tamanho do rebanho, ele pouco importa nesse cenário. Por ser uma tecnologia nova, extremamente moderna, às vezes os pequenos e até os médios produtores, eles se veem distantes da ferramenta, acham que está fora do alcance. Mas isso não é verdade. Essa ferramenta, avaliação genômica, seleção genômica, enfim, esses testes passaram por uma evolução muito grande. Hoje eles são acessíveis a todos. O custo-benefício é uma característica marcante da ferramenta. E desde que ela seja usada com total critério, de acordo com um manual de instruções, vamos dizer assim, é uma ferramenta, né? Toda ferramenta tem um manual de instruções, certamente ela tem condições de trazer sucesso aos produtores, aos usuários. Isso é importante, fica claro nas palavras do Gustavo, que você, ao analisar um animal jovem, você então vai mensurar, né, o que você vai investir neste animal, porque você sabe a capacidade que esse animal tem de te responder lá na frente. Ô, Daniel, muita gente acredita que a genética é um bicho de 7 cabeças. É interessante isso, né? Todo mundo começa a falar de genética e fala, meu Deus do céu, isso é todo cheio de coisa aí. E aí passa dizendo assim, isso pode ser um bicho de 7 cabeças. A Zoetis está trabalhando para tirar essa impressão do pecuarista? Sim, Devanir. É muito importante o pecuarista entender que o melhoramento genético hoje é uma ferramenta acessível. E tem um fator preponderante nisso tudo. Um fator que foi determinante para tornar isso fácil. No passado, para ter uma avaliação genética de um rebanho, você precisava coletar centenas de características durante a vida toda do animal, abastecer um banco de dados, esperar alguns anos para esse banco de dados se consolidar e aí ter uma avaliação genética, mas com uma acurácia, com uma confiança pequena. O que a gente tem hoje, o que mudou esse cenário, que era um cenário difícil realmente para usar a tecnologia, foi a genômica. Em 2006, 2007 foi criada a tecnologia que permitiu a fotografia do DNA e aí já em 2010 a gente passou a ter a tecnologia genômica disponível. E o que ela fez? Ela permitiu que qualquer pecuarista coletasse uma amostra do animal, tirasse a fotografia do DNA e comparasse com uma referência muito grande, uma referência muito importante. E isso facilitou, porque através dessa referência pôde-se gerar uma avaliação genética para qualquer animal desse grupo, dessa raça, tá? E isso facilitou, deixou de ser um bicho de 7 cabeças. Você não precisa mais ter aquele super banco de dados, coletar centenas de dados. Não, você precisa apenas coletar uma amostra biológica do animal, que a gente usa o pelo da cauda, que é algo super simples, manda para o laboratório, depois de um tempo você tem a avaliação genética completa desse animal, feita em uma população de referência muito grande, o que traz uma assertividade muito grande para essa avaliação genética. Ou seja, facilita o acesso ao valor genético dos animais e abre uma possibilidade imensa para você tomar decisões estratégicas que te levam a mais eficiência. Tá certo. Olha, na minha opinião, nossa pecuária deve muito ao sistema Clarified. Se chegamos a números surpreendentes e que não param de crescer, tanto em número de cabeças de gado no país, quanto nossos números de exportação. Esses números melhoram a cada dia. Só pode ser através do melhoramento genético, não é mesmo, Daniel? Sim, Devanir. O melhoramento genético hoje é a nova fronteira da produtividade. A gente já vivenciou várias ondas de produtividade. A gente teve a onda sanitária lá na década de 90, depois a gente teve a onda da reprodução, depois a gente teve a onda nutricional. Todas essas tecnologias foram sendo agregadas e hoje você tem uma fazenda muito eficiente, porém você tem uma máquina que é o animal. Às vezes você tem um sistema ultra eficiente, mas se você colocar um animal ineficiente nesse sistema, ele vai ser a engrenagem enferrujada do sistema. O melhoramento genético
permite você colocar a engrenagem animal altamente eficiente. E quando você pensa no rebanho nacional e os impactos que isso pode gerar entre produção de carne e produção de leite, né, a gente visualiza a conquista do mundo, visualiza a segurança alimentar mundial na qual o Brasil está inserido e vai ser um grande protagonista. Já é e vai ser cada vez mais um grande protagonista. Tá. E o melhoramento genético tem a sua pitada. Isso é importante, porque aí eu vejo o Gustavo, e aí eu ouço o Daniel aqui, te ouvir, você dizendo da avaliação desse animal jovem. Aí eu tenho um olhar como produtor, o que me encanta, o que me chama a atenção é o seguinte: vou economizar, vou dar um passo imenso. É uma ferramenta que está muito próximo a nós produtores e que o resultado é imediato, né, Gustavo? Exatamente. O criador tem condições de estabelecer diferentes utilizações da ferramenta e aplicações. Ela se molda à realidade dele, né? Então ele tem condições de estruturar um planejamento genético a médio, curto, longo prazo, estabelecer ações que vão aumentar a velocidade dele ao longo dessa trajetória, em produzir um animal mais eficiente, mais adequado para o que ele tem em condições. O Daniel falou muito bem, essa ferramenta ela tem condições de sintonizar melhor a genética dentro desse plano de sucesso, de várias linhas, de várias frentes que são necessárias para que uma propriedade tenha êxito financeiro, né, vamos dizer assim. Tá certo. Bom, agora quero convidar vocês, aos nossos telespectadores, para a gente conhecer um pouco mais dessa ferramenta, desse trabalho. Vamos conhecer um pouco mais o Clarified da Zoetis. Pode rodar. Quem disse que a genética é um bicho de 7 cabeças? Acertar na genética com Clarified é muito fácil. Clarified é um teste genético acessível e prático, que oferece as informações essenciais para a seleção, o descarte e a reprodução do seu rebanho. Eleve já os resultados da sua fazenda com a precisão de quem entende de tecnologia no campo. Acerte na genética de maneira fácil e descomplicada com Clarified. Zoetis, para os animais, pela saúde, por você. Daniel, o próprio vídeo, ele é autoexplicativo, mostra realmente como funciona e como utilizar. Agora, tem alguns termos, alguma forma que os técnicos utilizam ao estar conversando ali com o produtor. Muitas vezes, uma conversa, uma palavra ali do técnico dá todo o entendimento para o produtor, não é mesmo? É isso aí, é nossa missão, Devanir. A indústria de insumos tem a missão de levar a tecnologia para o campo para ser aplicada. Não é um bicho de 7 cabeças, como diz o vídeo, como diz nossa campanha. É algo disponível e a gente dá todos os passos para os pecuaristas usarem corretamente, obtendo o benefício com ele. Essa é nossa missão, levar a tecnologia para ser aplicada. Tanto você como o Gustavo já falou, é acessível ao pequeno, médio e grande produtor. Então, está fácil, está ao alcance de todo produtor. Basta querer utilizar e usufruir das vantagens. É isso aí. Gustavo, agora é o seguinte, impressionante, né? E eu sei que o Clarified atende o rebanho nacional, aí, o rebanho tanto de corte e leite, mas para o produtor de leite. Como usamos o produto de acordo com as raças e objetivos, Gustavo? Bom, Devanir, nós temos o Clarified Dairy, primeiramente, né, que é um produto disponível para bovinos da raça holandesa, Jersey e pardo suíço, além de cruzados, que envolvem essas 3 raças que eu mencionei, né? É um produto que entrega várias informações, entre elas a gente pode citar 5 índices de seleção, características de produção, 20 informações, características relacionadas à saúde e reprodução, características de tipo, paternidade, condições genéticas, algumas características genéticas especiais, enfim, é um leque muito grande de características que permitem que o criador tome decisões em várias frentes. É importante dizer que são estimativas, predições realizadas sobre uma base de dados muito grande, muito completa e muito robusta. Quer dizer, são mais de 4 milhões de animais genotipados, alguns dados produtivos que superam a casa de 100 milhões para várias dessas características que eu citei. Então, essas são características que dão uma confiabilidade muito grande para esse produto. Mas não é tudo.
além de entregar informações para todo esse leque que eu acabei de citar, a gente tem um produto mais completo ainda, que é o Clarified Plus. Clarified Plus ele é exclusivo para bovinos da raça holandesa e Jersey, e ele aponta, ele entrega uma informação específica, exclusiva, que é um índice de seleção, o primeiro índice de seleção direta para características de saúde e bem-estar animal de rebanhos leiteiros. Quer dizer, debaixo do guarda-chuva desse índice, além do que eu já mencionei, características de tipo, longevidade, produção, fertilidade, a gente agrega, contempla cerca de 14 características ligadas ao bem-estar e saúde de vacas e bezerros. E essas características todas somadas na composição desse índice, elas dão uma ideia de lucratividade vitalícia da vaca dentro do rebanho. Então, o criador que faz seleção baseado nesse índice, certamente ele vai ter sucesso, muito sucesso em relação à lucratividade de suas vacas. Agora, além disso, nós temos o Clarified Girolando. Essa é uma solução genuinamente brasileira, criada nas nossas condições para uma raça que é responsável por grande parte do leite produzido no Brasil. É uma ferramenta, um produto que foi pensado juntamente com o Embrapa Gado de Leite, com a Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, obviamente a Zoetis e a CRB Lagoa, foi uma solução apresentada para essa raça, que mudou o jeito de selecionar girolando aqui dentro do país. Colocou uma velocidade muito grande e tem ajudado, agora mais recentemente, os criadores a evoluírem mais rapidamente dentro da raça girolando. Esse produto entrega características de produção, características reprodutivas, algumas condições genéticas específicas, proteínas do leite, enfim, um produto bastante completo que está sendo hoje já utilizado e trouxe a genômica para a realidade da raça girolando no Brasil, uma raça que tem uma especificidade muito grande no nosso território. Daniel, impressionante os dados e está segmentado o seguinte: holandês, pardo, suíço e Jersey, holandês e Jersey, e também agora a solução nacional que é direcionado ao girolando. Agora, são dados e números impressionantes que trazem essa credibilidade total ao resultado já atingido e uma praticidade muito grande para o produtor. É isso aí, é trazer o que a genômica faz e o que o Clarified traz é pegar toda essa informação existente no mundo inteiro das raças e no Brasil, no caso do girolando, tornar isso uma base de dados aplicável, tá? E gerar estimativas genéticas. Perfeito. Então nós temos, por exemplo, a raça holandesa, mais de 50 informações que o Clarified oferece, tá? E para cada raça a gente tem um grupo de características. E aí pode parecer algo complexo, mas todas essas características, elas têm ferramentas de customização de acordo com o que o pecuarista precisa, de acordo com os objetivos de seleção do pecuarista. E é essa parte que a nossa equipe, as pessoas que levam o Clarified para o campo, estão preparados para fazer. Então ele tem lá uma Ferrari na garagem, está tudo preparado ali, e ferramentas de customização. E aí então a gente chega no pecuarista e pergunta, faz perguntas estratégicas, né? E junto com ele entende qual é a necessidade, o que ele precisa, quais os objetivos de seleção. E aí a gente customiza essa informação para gerar uma informação simples de usar. Esse é o exemplo do índice de seleção, né? A gente tem vários índices, por exemplo, no Clarified holandês, no Jersey, no girolando, vários índices que ajudam o pecuarista a tomar uma decisão mais fácil. Certo. No caso, o Gustavo falou sobre o DWP. O DWP é um índice exclusivo da Zoetis, que está contido no produto chamado Clarified Plus, que avaliou a lucratividade de vacas. A vaca mais lucrativa, Devani, não é a vaca que produz mais leite, por incrível que pareça. Olha só. A vaca mais lucrativa é aquela que produz muito leite por muito tempo, por vários anos,
e dando menos problema. Ou seja, produz esse leite de forma mais saudável, mantendo a sua saúde. E a gente já descobriu, né, através das pesquisas e dos dados, que a genética tem muita influência sobre características de saúde. Então você consegue selecionar fêmeas mais saudáveis. Quando você seleciona fêmeas mais saudáveis, fêmeas mais eficientes reprodutivamente, que a gente também tem no banco de dados, e fêmeas que produzem mais, essa é a vaca mais lucrativa. E o DWP pega centenas de informações que estão lá no nosso banco de dados, transforma tudo em um número só, que é o DWP. Então, se o criador quiser selecionar as vacas mais lucrativas do rebanho, ele pode olhar só para um número, ou seja, de forma muito simples, ele ranqueia os animais. Daquele ranking ele escolhe as melhores para multiplicar, as piores para descartar ou para direcionar para não produzir progênies, tá? Então é isso que facilita. Então você tem uma ferramenta ultra completa, um sistema de customização que vai atender de forma fácil aquele pecuarista dentro dos objetivos dele. Tá certo. Olha, Gustavo, nós vamos a um breve intervalo comercial, mas eu já estou aqui com a pergunta pronta, né? Só para nós não estourarmos o tempo do nosso bloco, mas eu quero já voltar com o Gustavo, que eu quero fazer uma pergunta para ele. Gente, no próximo bloco nós vamos continuar falando do uso do Clarified na prática e os impactos no sumário Top 100. É daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta no Campo com as Zoetis, hoje falando sobre genética e, claro, sobre o Clarified. Agora, na saída do bloco anterior, o que eu disse? Eu disse que eu estava com a pergunta pronta para o Gustavo, porque baseado no que o Daniel falou aqui, dos números que ele apresentou, o Gustavo, produtor, pode estar nos perguntando agora, dizendo o seguinte: caramba, tá tudo pronto, ótimo, gostei das informações, estou adorando a conversa do Gustavo e do Daniel, mas o meu rebanho está pronto? Será que o que eu tenho eu já posso começar a usar o Clarified ou não? Eu tenho que me preparar? O que nós podemos responder para esse produtor que está com essa dúvida, Gustavo? Olha, Ivanir, a genética está pronta para entrar nas porteiras das fazendas a todo momento, independente do estágio de formação do rebanho que o produtor se encontra. Quer dizer, algo que eu mencionei lá atrás, que eu destaco bastante, uma característica marcante da ferramenta, é o custo-benefício. Ou seja, num prazo muito curto, o investimento que ele faz no teste genômico tem condições de retornar para ele, por diferentes maneiras. Se é um criador que está com o rebanho estabilizado, ele pode muito bem focar os investimentos dos animais jovens dele, por exemplo, naqueles que vão trazer o retorno esperado quando estiverem em idade reprodutiva. Os demais, ele pode fazer um descarte. Se o descarte não é uma opção, ele pode simplesmente não multiplicar a genética desses animais que estão num grupo inferior em relação à qualidade. Ele foca a multiplicação naqueles animais que estão lá no estrato superior da população de animais que ele tem dentro do rebanho. E aí, as bezerras que vão nascer desse grupo vão ser muito mais eficientes para aquelas características que foram observadas no momento de conduzir a seleção. Quer dizer, enquanto esses animais entrarem em produção, elas já vão entregar resultados muito melhores do que se a gente tivesse feito uma multiplicação daquela população inteira. Quer dizer, a ferramenta, ela entrega soluções específicas para que ele tome ação, para que ele construa o seu planejamento, o seu processo de seleção focado naqueles animais superiores. O resultado disso é uma geração muito superior, melhorada em relação à geração que ele tem atualmente. E aí, vamos dizer assim, em síntese, a gente está falando de eficiência, né? Em produzir um animal mais especializado, mais eficiente para aquilo que vai dar retorno econômico a ele. Que ótimo, Gustavo. Então, fica o recado. Todas as fazendas estão de porteiras abertas, estão prontas para receber o Clarified. Então, vamos aproveitar. Falando nisso, nós vamos fazer o seguinte. Olha, nós temos um vídeo que mostra a experiência do Jean Franco Boscati, lá da fazenda Gigica, em Itapeva, Minas Gerais. Vamos conferir? Pode rodar.
nome é Gianfranco Tomazinho Moscati, sou engenheiro agrônomo, sócio proprietário da fazenda Gigi Cargado Holandês, no município de Itapeva, Minas Gerais. Nós somos uma propriedade pequena, na faixa de 50 hectares, e além de produzir leite, que hoje a produção diária é em torno de 4 mil litros, com 97 animais de lactação, nós também comercializamos genética de gado holandês PO. Nosso gado ele é todo registrado, possui controle leiteiro oficial e nós já estamos na atividade aí por mais de 25 anos. Bom, nós somos clientes do Clarified, né, clientes da Zoetis, utilizando a ferramenta do Clarified desde 2016. Em 2019 nós começamos a utilizar a ferramenta do Clarified Plus, que contempla mais N fatores aí com relação à saúde dos animais. Essa ferramenta a gente utiliza, essa ferramenta de predição genômica, a gente utiliza no rebanho como ferramenta para melhorar a acurácia dos nossos acasalamentos, né? A gente melhora a eficiência dos nossos acasalamentos e também para selecionar grupos de doadoras na fazenda, que antigamente eram feitas com animais adultos desse grupo, a partir de avaliação fenotípica, e hoje a gente faz com um grupo de animais jovens, através da avaliação genotípica, que fez com que o nosso ganho genético, geração por geração, aumentasse muito. Então essa é uma ferramenta que hoje é determinante para o sucesso da fazenda e posteriormente dos nossos animais, que melhora a confiabilidade no momento de venda da nossa genética. Então os nossos clientes eles têm uma garantia de qualidade já perante ao índice, e isso tem nos ajudado muito no sucesso no dia a dia da fazenda. Bom, aqui nós temos como exemplo alguns animais do rebanho. Hoje nós temos 9 fêmeas no top 100 do Clarified de 2021 no quesito PTA leite. Dessas 9 fêmeas, aqui nós temos 5 exemplares. Elas têm uma média de 1.996 libras positivos para leite. Então isso é um indicativo da qualidade do nosso trabalho, que a gente vem conseguindo praticar uma evolução genética do rebanho. São todos animais jovens, isso é muito importante para mostrar a evolução de geração para geração. E novamente essa ferramenta ela nos propicia uma pressão de seleção muito maior no rebanho, e com isso nós temos conseguido os resultados. Nosso rebanho ele é 100% fechado, nós utilizamos apenas genética própria e com touros de centrais aí ao longo por todo o mundo, e mesmo assim conseguimos grandes índices comparando com rebanhos aí pelo mundo afora. Que coisa maravilhosa, hein? Daniel, o que eu vi, o que eu assisti é o Jean, em poucas palavras, em 2, 3 minutos, sintetizou bem exatamente o que você disse, o que o Gustavo acabou de dizer, está provado aqui por um produtor com aí, aproximadamente 100 vacas em lactação, com esse resultado excepcional. Sem dúvida, o Jean é um grande exemplo de como transformar tecnologia em produtividade e, claro, rentabilidade, lucro para o negócio dele. E quando você, e ele mostra, ele está dentro da fazenda, ele está inserido na atividade, né? Conhece o dia a dia, conhece as etapas do processo, e a hora que ele pega a ferramenta e enxerga ela dentro da propriedade, fica fácil inclusive de explicar. Ele fala, nós falamos 20 minutos no bloco anterior, em 3 minutos ele disse a mesma coisa, resumiu e ainda deu exemplos, né? Então é fantástico. E além disso, ele, um cara que numa fazenda média, já tem animais top no sumário. Ele mostrou ali algumas novilhas
que são animais que estão em nível genético igual às melhores fazendas do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. A nossa ferramenta compara os animais do Jean lá em Itapeva, Minas Gerais, com o mundo. Independente do tamanho, independente do local, mostrando que ali tem genética de qualidade. Essa é a grande beleza do negócio, né? Ela te insere no universo global e ainda te traz informações para ganhar dinheiro. Gustavo, que belíssimo exemplo esse do Jean, né, Gustavo? É sensacional. O Jean, a gente hoje está inserido no cenário de margens cada vez mais apertadas, né? Isso é só uma pressão a mais para que a gente busque uma eficiência ao máximo. Os animais eles têm que ser eficientes, eles têm que produzir, têm que gerar receita. As vacas têm que ter poucos problemas durante sua vida produtiva. E o Jean encontrou na ferramenta uma maneira de atingir esse objetivo. Ele mostrou claramente como os acasalamentos que ele conduz hoje em dia são muito mais precisos. Ele tem muito mais segurança na condução, na ampliação, na formação do rebanho dele. Ele mostrou, em poucas palavras, como ele consegue agregar valor a esses animais, no caso de uma oferta, por exemplo. Então, ele deu ali vários exemplos de utilização e como a ferramenta tem ajudado essas ações em relação à evolução genética do rebanho. Daniel, é muito importante no campo com as OEDs trazer essa forma de diálogo, esses exemplos, porque a preocupação de utilizar ferramentas inovadoras em toda e qualquer propriedade, o primeiro pensamento vem para o produtor o impacto, né? Que foi o que eu perguntei para o Gustavo, se eu estou pronto, não sei o quê. E esse grande exemplo do Jean, eu digo grande exemplo, gente, porque eu poderia dizer que esse é um percentual que representa exatamente a pecuária. Nós temos uma infinidade de produtores e de propriedades de pequeno e médio porte e que tem toda a capacidade de utilizar ferramentas que irá melhorar. E você usou um termo que eu amo: rentabilidade, funcionalidade, simplicidade, prática, tecnologia, rentabilidade. Mostrou, fechou com chave de ouro o que o Jean disse. É isso aí, é poder pro Jean e pro pecuarista tomar decisões acertadas. Essa é a grande mágica do negócio. Porque decisões você tem que tomar toda hora na fazenda. Sem dúvida. O problema é quando você toma decisões sem ter informações suficientes, sem ter o preparo suficiente para tomar essas decisões. E o Clarified, a avaliação genética, te permite ter essas informações para tomar decisões melhores. Ah, certo. Bom, então nós vamos ter só benefícios com o Clarified? Aí é que tá, né, Vanir? O Clarified, como nós falamos, te traz informações para tomar decisões certas. Porém, a tecnologia tem um desafio, que é a ação gerencial do proprietário. Ele precisa agir selecionando os melhores, multiplicando e evitando ou descartando os piores. Ela é diferente de um vermífugo, por exemplo, do nosso Dectomax. Tá? Quando você compra o Dectomax, você compra ele, vai lá, aplica e ele mata os vermes. Ou seja, quem faz o trabalho duro é o produto. No caso do Clarified é um pouco diferente, porque o que a gente faz é oferecer informações. Quem tem que fazer o trabalho, que a gente chama de ação gerencial, é o pecuarista. Quem faz a seleção é o pecuarista. Ele precisa agir. E esse é o grande desafio do melhoramento genético. Você juntar informações com ações de seleção, né? Com isso, com certeza é só benefício. Juntando essas duas coisas, aí é só benefício. Gustavo, e o querer aliado às informações em suas mãos é só tomada de decisão. Simplifica a vida do produtor? Simplifica de forma muito grande. Quer dizer, ele tem ali relatórios, ferramentas de customização, enfim, que vão auxiliar e vão clarear essa informação.
E aí, mediante acompanhamento técnico, suporte especializado, ele tem condições de estabelecer essas ações e ter um resultado muito na frente. Então, essa é a proposta da ferramenta, trazer uma informação mais clara e permitir que ele tome essa ação. Uma ação que vai estar muito relacionada a um animal mais eficiente, mais eficaz, mais rentável, mais lucrativo, que vai aparecer logo ali na próxima geração. Então, e como a gama de informações é muito grande, ele pode andar em várias frentes ao mesmo tempo, ele pode usar índice de seleção, enfim. Ele tem condições de estabelecer as melhores ações, baseado nesse diagnóstico que a gente tem comentado desde o início da nossa conversa, e logo conseguir, de forma bem rápida, conseguir produzir um rebanho que vai ser mais rentável para as condições que ele tem, que vai trazer mais sucesso econômico, mais prazer e certamente vai propiciar muito mais longevidade dentro da produção de leite, do negócio que ele se presta a fazer. Não tenha dúvida. Agora, gente, o sumário top 100 é relativo a quais raças? Quais as raças que são contempladas, Daniel? No sumário top 100 a gente contempla a raça holandesa, tá? Os animais da raça holandesa. E é importante destacar que a base da avaliação genética que gera o sumário top 100 é a grande base mundial do holandês, que é o CDCB. É um órgão americano que faz a avaliação genética do holandês no mundo todo. Além disso, a gente tem listado no sumário também as melhores vacas para o índice DWP, que é aquele índice da vaca mais lucrativa. A gente também tem lá, essa é uma exclusividade da Zoetis, e a gente tem lá listado esse índice também. Mas o sumário top 100 contempla e lista as 100 melhores vacas da raça holandesa no Brasil para 13 características e índices, né? Os mais relevantes aí que todo mundo busca. Então são as 100 melhores listadas no Clarified para essas características. Bom, já que você falou do top 100 da raça holandesa, vamos fazer o seguinte, vamos conferir um vídeo que o produtor Roberto Borg, lá de Castro, no Paraná, na fazenda Ana Taleia, nos enviou. Vamos conferir? Meu nome é Roberto Borg, sou proprietário da fazenda Ana Taleia, no município de Castro, no Paraná, terra do leite. Contamos com um rebanho de aproximadamente 1.500 animais da raça holandesa e hoje estamos ordenhando 495 vacas, produzindo 18 mil litros de leite por dia, além da produção de soja, milho, feijão e trigo no inverno. Iniciamos a utilização do Clarified em 2012, quando fiz o genoma de todos os animais abaixo de 3 anos. Eu precisava primeiro identificar meus animais superiores, para poder coletar embriões e implantar nos animais que geneticamente eram inferiores. Elaborei uma ferramenta própria para fazer essa identificação e classificação, dando foco principalmente no TPI mérito líquido, vida produtiva, taxa de prenhez das filhas e sólidos. Dessa forma, o acasalamento desses animais ficou muito fácil e assertivo. A utilização do Clarified foi com a intenção de iniciar um programa agressivo de melhoramento genético, porque até aquele momento as únicas informações que eu dispunha eram a genealogia do animal, as informações da mãe através do controle leiteiro e avaliação morfológica após o primeiro parto. O modelo de melhoramento genético que eu utilizava não focava nas novilhas, somente nas vacas. A avaliação genômica dos animais permitiu que eu identificasse muito precocemente as novilhas que eram superiores, incluindo-os no programa de TE aos 12 meses e dessa forma acelerando muito o processo e com muita confiança no que eu estava fazendo. Hoje, aproximadamente 70% das minhas bezerras nascem do programa de TE, originadas por animais superiores e superando sucessivamente as gerações anteriores. Nossos índices genômicos crescem ano após ano, tanto que no último sumário Top 100 do Clarified tivemos 173 menções de animais da Ana Taleia dentro das 13 características avaliadas. Destaco o TPI, o mérito líquido e o DWP, onde aproximadamente 30% das 100 melhores do sumário são animais da fazenda Ana Taleia.
Daniel, seguindo a sua linha de raciocínio, falando sobre a raça holandesa, aí mais um grande exemplo. Agora nós mudamos, porque nós recebemos um vídeo, então, de um produtor que tem a sua produção de 18 mil litros dia, com toda essa performance. Então, agora ficou bem claro. Nós temos um médio produtor que nos trouxe as suas informações e agora um produtor com 18 mil litros de leite da raça holandesa. É um ambiente diferente, mas a ferramenta é utilizada exatamente da mesma forma, né? Com um impacto ainda maior, porque numa fazenda grande, como é lá do Roberto Borg, você tem N desafios, inclusive para gerenciar todas essas informações. Então, quanto mais objetivo você for, quanto mais prático você for, maior o seu impacto, né? E funciona. Funciona para o pequeno, funciona para o médio, funciona para o grande. A ferramenta é para o produtor que quer buscar tecnologia e ter produtividade. E está aí um grande exemplo num lugar que é referência para a produção de leite nacional, e não só nacional, mundial. O mundo inteiro conhece o que é Castro e o que é aí aquele grupo de produtores da região, não só Castro, mas você tem ali uma grande região produtora de leite que é exemplo na utilização de tecnologia, exemplo na produção, exemplo na cultura ligada à produção agropecuária e exemplo na utilização de tecnologia, na utilização correta da tecnologia. De uma região, o Gustavo, que é a grande referência nessa utilização de ferramentas de tecnologia, possuir aí 495 vacas produzindo diariamente 18 mil litros de leite, mas que acima de tudo, com um banco genético que favorece ele comercializar a genética, democratizar a genética, tudo isso ao alcance das suas mãos, né, Gustavo? Exatamente. O Roberto, ele faz um casamento de tecnologias, né? Veja que ele coloca muita velocidade no processo, ele multiplica intensamente os animais. Ele citou ali muito bem que os animais são submetidos a procedimentos de TE ainda muito jovens. Então você imagina bem, ele poderia muito bem fazer essa ação sem que ele tivesse uma avaliação prévia dos animais, mas certamente seria perigoso. Ele cometeria muito mais erros do que com a informação que ele tem em mãos hoje em dia. Então ele tem acesso a informações dos animais, de todos os animais jovens que ele tem à disposição, e aí ainda as bezerras, quando estão se tornando novilhas, elas já entram nesse processo de multiplicação. O resultado disso é uma aceleração gigantesca do processo de evolução do rebanho. Quer dizer, ele casou uma tecnologia reprodutiva com a seleção genômica, e o resultado disso é uma velocidade muito grande, uma aceleração que ele colocou nos últimos anos, muito grande dentro do processo de seleção dele. E o resultado está demonstrado. É um criador que tem uma quantidade muito grande, muito satisfatória, razoável de animais contemplados aqui no sumário Top 100. Devanir, eu queria só fazer um comentário. Você chamou a atenção mesmo para uma coisa importante. Além dele obter o benefício na produção de leite dele, ele oferece ao mercado animais de alto valor genético, né? Então ele ainda faz esse bem para o mercado, também acertando dentro da sua produção quantas fêmeas ele quer produzir, porque ele tem tudo planejadinho. Quantas fêmeas eu preciso produzir para mim, quantas fêmeas eu vou produzir para vender no mercado, né? E qual é o valor genético dessas fêmeas que eu vou produzir. Então ele soma a genômica com as tecnologias de reprodução, né, para produzir muito mais fêmeas, além de repor o rebanho dele, oferecer no mercado fêmeas de alta qualidade. Tá certo. Bom, e agora eu tenho certeza que o produtor que nos acompanha, que nos assiste nesse momento, está se perguntando, bom, como é que eu faço para ter acesso? Eu quero utilizar, eu quero conhecer o Clarified. E aí ele está se perguntando o seguinte, como é que eu faço? Como é que eu encontro a quem que eu vou procurar nas webs? Devanir, nós temos dois grandes acessos. Um acesso que é o acesso digital, através das nossas mídias sociais e do nosso site também,
tá? Que é o zoetis.com.br/clarified. Mas é só digitar lá na pesquisa Clarified que ele vai encontrar os acessos. Nós temos um site bastante explicativo, com os canais de acesso para ele encontrar então a nossa equipe. Nós temos uma grande equipe no campo, pronta para atender o pecuarista, pronta para mostrar a ferramenta e também customizar ela para ser utilizada, tá? Temos uma grande equipe para atender em todo o país, através do nosso... A gente tem um saque também, né? Que vai ter as informações na tela, talvez um QR Code deve aparecer por aí, é só procurar a nossa equipe, que ela está 100% à disposição para atender via Clarified. Tá certo. Ô Gustavo, você disse que todas as porteiras de todas as fazendas no Brasil estão aptas, abertas a essa tecnologia. Qual que é a mensagem que você deixaria para o amigo pecuarista adentrar, passar a utilizar essa ferramenta e obter os resultados positivos e a lucratividade tão desejada e sonhada por todos nós? Bom, a mensagem é de velocidade, mas é uma velocidade acompanhada de segurança. Então, se ele quer colocar velocidade no processo de seleção, de formação, de melhoramento do rebanho que ele tem à disposição hoje, se ele quer produzir leite de fêmeas mais eficientes, essa é uma palavra que impera aqui, o Clarified é a melhor solução para isso. Ele tem condições de tomar decisões, de colocar muita velocidade, acelerar de forma muito intensa o processo, mas totalmente acompanhada de confiabilidade, de informações seguras, extremamente acuradas, que dão certeza em relação à ação que ele está tomando. Então, velocidade acompanhada de uma grande segurança para conduzir a formação do rebanho. Gente, a conclusão que eu tiro dessa conversa, desse encontro hoje no Campo com a Zoetis, é que você, utilizando a ferramenta Clarified, você terá acesso às informações confiáveis de todo o seu rebanho. Então, eu queria aqui agradecer os nossos convidados e, claro, fechando com uma mensagem do Daniel sobre o Clarified da Zoetis, a marca que traz aí todas essas informações e a facilidade para o produtor. Obrigado, Devanir, pelo apoio aqui nessa condução e dizer que estamos à disposição para transferir essa tecnologia para o produtor. Essa é a nossa missão, fazer com que o produtor use a tecnologia de forma fácil e eficiente, consiga produzir mais. Tá certo. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado, viu? Devanir, eu agradeço, é um grande prazer. Um abraço a todos. Tá certo, gente. No Campo com a Zoetis vai ficando por aqui. A cada encontro nós trazemos inovações, possibilidades, é todo o apoio da indústria para você, produtor, obter os tão desejados resultados positivos da pecuária. São exatamente ferramentas como essa, como o Clarified, que faz a diferença e o estágio de evolução da nossa pecuária. Então, fica aqui os nossos agradecimentos mais uma vez às Zoetis e na próxima semana nós teremos um novo encontro no Campo com a Zoetis.